Hello everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel. Vamos estar juntos mais uma vez e vamos checar agora o que teremos na nossa aula. Let's go! Então, nossa aula de número 28 é uma aula de revisão e avaliação. So, pay attention, prestem bastante atenção e vamos à nossa aula. So, let's start our class. Vamos começar nossa aula falando dos substantivos, nouns. Nós falamos assim na língua inglesa. Então, várias coisas aí, várias palavras são consideradas substantivos, como nós estamos vendo aqui, ideias, lugares, pessoas, coisas. E na língua inglesa nós dividimos em substantivos contáveis e incontáveis. Então, vamos começar nossa aula falando então dos substantivos contáveis, ok? Let's go! So, countable nouns, substantivos contáveis, são aqueles que, como o próprio nome diz, nós podemos contar de forma individual. Eles têm suas formas, né, no singular e no plural. Podemos então estar quantificando por meio de números esses substantivos. E aqui nós vamos ver alguns exemplos juntos agora, ok? We have one apple, uma maçã, and two apples. Então, dei uma quantidade aí, coloquei um numeral, né? Número 2, two apples. Então, é um substantivo contável, maçã, ok? Vamos para o próximo. I have one cat, eu tenho um gato, e também two cats, ok? Two cats. Então, percebam que o substantivo vai se flexionando para o plural, com o acréscimo ali da letra S, bem parecido com a nossa língua portuguesa, ok? Então, estou quantificando, colocando ali um numeral e transformando o substantivo para o singular, para o plural, ok? Vamos para o próximo. Temos aqui one house, uma casa, e o plural, two house, ok? Então, vimos aqui que essa transição acontece, né, do singular para o plural nos substantivos contáveis por meio aí do acréscimo do S. E agora vamos analisar aqui juntos um diálogo do Solomon com a Potira, que nos traz muitos exemplos de substantivos contáveis aí no plural, ok? So, here, aqui no diálogo, Solomon pergunta, what's in your bag, Potira? O que tem na sua bolsa? E aí ela fala, I have a pencil. Esse azinho aqui significa um ou uma. E o an também significa um ou uma, né? Mas o azinho, ele vem antes de palavras que começam com som de consoante, e o an antes de palavras que começam com som de vogal, an eraser. Então, ele está falando, eu tenho um lápis, uma borracha, e aqui já muda, né? Two books. Fiz o acréscimo do S aqui. Então, temos 3 exemplos aí de substantivos contáveis. E aí ele pergunta, how many? How many? Essa expressão how many significa quantos ou quantas. Toda vez que você quer saber quanto, né, qual a quantidade de alguma coisa, você pergunta how many. E aí ele pergunta how many pens do you have? Quantas canetas você tem? E aqui também tem um Szinho acrescentado. E aí ela vai quantificar. I have 3 pens. Tenho 3 canetas. Então, um substantivo contável aqui que está sendo quantificado por meio de um número individualmente aí. E o Solomon diz, cool, legal. Do you have notebooks? E aqui o notebook é um falso cognato, né? Porque ele não é um notebook, ele é um caderno. Do you have a notebook? Você tem algum caderno aí? E ela diz, yes, I have one. I have one notebook. Então, nesse diálogo, nós temos pencil, eraser, books, notebook, todos esses exemplos de substantivos contáveis, tá? Que eu posso quantificar por meio
de números, ok? Então, para a gente continuar falando sobre eles, sobre substantivos contáveis, nós vamos ver um vídeo agora, prestem bastante atenção, se você puder fazer as suas anotações para você lembrar depois, ok? Então, prestem bastante atenção no vídeo, let's go! Countable nouns. One car. Carro. Two chairs. Duas cadeiras. Three computers. Três computadores. Four strawberries. Quatro morangos. Five notebooks. Cinco cadernos. Six dogs. Seis cachorros. Seven cups. Sete xícaras. Eight TVs. Oito televisões. Nine tables. Nove mesas. Ten apples. 10 maçãs. Então, vimos vários exemplos de substantivos contáveis na sua forma do plural, né? Então, para a gente conseguir mudar um substantivo para o plural, em regra geral, como nós temos aqui, nós acrescentamos o S. Então, temos várias regrinhas para transformar, né, o substantivo para o plural. E nós vamos ver agora, mas a primeira é essa, a gente acrescenta o S, assim como é na língua portuguesa, para a maioria dos substantivos. E aí nós temos o exemplo, book, livro, para eu colocar no plural, books. Acrescentei a letra S, tá? Mas nem sempre é assim, então é por isso que eu preciso prestar atenção lá no finalzinho do substantivo, para ver como ele termina, para ver se ele vai receber só S mesmo, ou as outras opções que nós vamos ter agora. Prestem atenção. Então, a segunda regrinha que a gente colocou aqui foi a adição de ES. Lembrem aí, a primeira acrescenta só o S e essa segunda o ES. Quando que eu vou acrescentar o ES? Quando os substantivos terminarem nessa sequência aí. Quando eles terminarem S, X, Z, CH e SH, por exemplo, box, caixa, acrescentei o ES porque terminou em X. Boxes. Viram a diferença? No primeiro acrescentei só um S e nessa, como terminou em X, eu acrescentei o ES, ok? Então vamos adiante que temos mais algumas regrinhas, tá? Mudança de Y para IES para substantivos terminados em consoantes mais Y. Então, baby tem uma consoante mais o Y. Não posso colocar só o S, eu vou tirar o Y e colocar IES, ok? E aqui, em último lugar, substantivos irregulares. São aqueles que têm a sua própria forma de escrita, né? Child é criança, então crianças eu não vou colocar o S porque já tem uma palavrinha pronta, children. Children quer dizer criança e man, que a pronúncia é quase a mesma, só muda uma letrinha para ficar no plural. Ok? Vamos adiante para a gente ver mais sobre esses substantivos. Let's go! A forma no singular pode usar os determinantes a e n, como eu já falei, né? O a e o n significam a mesma coisa, um e uma. Só que a diferença entre eles é que um eu uso antes de palavras que começam com som de consoante. Por exemplo, a gente viu vários exemplos ali, né? A book, a pencil, ele significa um ou uma, né? Mas, por exemplo, an eraser. Usei o A aqui, porque esse aqui é uma consoante, o som de consoante, e aqui
a vogal, né? Significa a mesma coisa, um ou uma, mas tem essa diferença aí na hora do uso. E para saber a quantidade de alguma coisa, essa expressão aqui, how many. How many significa quantos ou quantas, ok? Então, falando de how many, quantos ou quantas, nós vamos direto aqui para o nosso próximo assunto da aula, que é o some e o any. Some e any são pronomes indefinidos, né? Significam algum, alguma, alguns, algumas, nenhum. Várias coisas eles podem significar, só que eles são usados em situações diferentes. E é isso que nós vamos ver agora, em um diálogo de duas amigas que estão falando aí sobre um lanche. E depois nós vamos analisar com cuidado cada frase desse diálogo, ok? Pay attention. Hi, Victoria. Do you have any snacks for the party? I think we have some chips, but we don't have any drinks. Let's buy some soda and some juice. Good idea. Do you need any help with anything else? No, that's all. Thanks. Então, as amigas estavam falando aí sobre uma festa, sobre snacks, e elas usaram várias vezes a palavra some and any. E nós vamos analisar os frames desse diálogo para lermos juntos aí as frases e ver em qual situação elas usam cada um deles, ok? Let's go! Então aqui a primeira é uma pergunta, né? Ela fala, Hi Victoria, do we have any snacks for the party? Nós temos algum lanche, né? Algum lanchinho petisco para a festa. Então, é uma pergunta e usei o any, ok? A próxima. I think we have some chips, but we don't have any drinks. Então, a primeira, ela fala assim, eu acho que nós temos alguns salgadinhos, né? Batatinhas. I have some. Essa primeira parte aqui, ó, é uma frase afirmativa. Ela está falando, eu acho que nós temos. Mas aqui na segunda já é negativa. We don't have any. We don't have any. Então, na negativa, utilizamos aqui o any. Como é que eu sei a negativa? Tá aqui o not. Do not. Ok? Primeira frase afirmativa, usei o some. Na segunda negativa, o any. Ok? E aqui, let's buy some soda and some juice. Vamos comprar algum, né, refrigerante e suco. Então, também usei o some aqui. Ok? E aí ela responde, good idea, boa ideia. Do you need any help with anything else? Você precisa de ajuda com alguma coisa mais? E tá aqui o any, uma pergunta, né? Você precisa de ajuda com mais alguma coisa? E ela diz, no, that's all. That's all. That's all significa isso é tudo. That's all, thanks. Isso é tudo, obrigada, ok? Então, vimos aí algumas frases das amigas usando some e o any. E nós vamos começar a aprender, né? A relembrar a diferença entre eles, em qual situação eu uso cada um. Let's go! Tanto aqui o Solomon trouxe aqui esse conceito, né? Então, ele diz aqui os quantificadores some e any são usados para falar sobre quantidades indefinidas em inglês. Eles podem ser usados com substantivos contáveis no plural e substantivos incontáveis. Vamos ver mais sobre o uso deles agora. Let's go! Então, uso do some em frases afirmativas. Some. Usamos o some em frases afirmativas para indicar uma quantidade indefinida, mas limitada, né? Alguns, algumas, e nós temos exemplos aqui. Vamos dar uma olhada no exemplo. I have some apples. I have some apples. Eu tenho algumas maçãs. Então, essa frase afirmativa, você não está dizendo a quantidade de maçãs que você tem, então usou some para dizer que são algumas, ok? O segundo exemplo, she needs some water. She needs some water. Ela precisa de um pouco de água, né? Então, não está dizendo quanto, mas está dizendo alguma, né? Alguma água, se a gente for traduzir ao pé da letra.
Então, fica mais ou menos essa ideia de um pouco de água, ok? Vamos em frente. Usamos também o some para fazer ofertas e pedidos. Então, quando eu quero oferecer algo para alguém, eu uso o some e pode vir acompanhado dessa expressão. Would you like? Would you like, que significa você gostaria, né? E aí tá dizendo, would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? E aí, can I have some sugar? Posso pegar um pouco de açúcar? Então, quando eu estou oferecendo algo e pedindo algo, eu também uso o some, ok? Vamos adiante, então. Falamos do uso do some, frases afirmativas e perguntas, né? Quando eu quero oferecer algo para alguém, fazer um pedido. E o N nós usamos em frases negativas para indicar a ausência de algo. Let's go! Exemplos. I don't have any apples. Eu não tenho nenhuma maçã. Frase negativa tá ali o don't. Já percebeu que é negativo, vou usar o N. Ok? O outro exemplo. She doesn't need any help. Ela não precisa de nenhuma ajuda. Ok? Vamos em frente. Usamos N, também outro uso do N, em perguntas quando não sabemos se a resposta será afirmativa ou negativa. E temos aqui um exemplo. Vamos lá. Do you have any brothers or sisters? Você tem algum irmão ou irmã? E a próxima frase, is there any milk left? Ainda tem leite, né? Ainda sobrou leite, ok? Então, vimos aqui os usos de some e any e vamos observar isso em algumas frases juntos agora, ok? Let's go! Então, aí nós vamos completar as frases com um deles, o some ou any. Observando aí a primeira, nós temos, uma frase afirmativa. I need information about the project. Preciso de informações sobre o projeto. Como é uma frase afirmativa, vou usar o some, ok? I need some information about the project, ok? I need some information about the project, ok? Vamos lá para number 2, para o próximo exemplo. We don't have bananas left. We don't have bananas left. Olhando assim rapidinho, já sei que é uma frase negativa, vou usar o any. We don't have any bananas left, ok? A questão 3. Would you like tea? Tá perguntando, você gostaria de um pouco de chá? Então, quando eu vou oferecer algo para alguém, eu já uso essa expressão would you like, então eu vou usar o some, porque nós vimos que para fazer esse tipo de perguntas usamos o some, ok? A próxima pergunta. Do you need help with your homework? Do you need any help with your homework? Quando é perguntas que eu não sei se a resposta vai ser sim ou não, eu uso o que? Some or any? Uso o any. Do you need any help with your homework? Você precisa de alguma ajuda, né? Uma pergunta, então usei o any. E a número 5, a próxima, there isn't milk in the fridge. There isn't. É uma frase negativa, então quando é frase negativa, qual dos dois eu uso? Eu uso any. Não tem nenhum, né? Não tem nenhum leite na geladeira. Ok? Então vimos aqui o uso do some e o any. E agora nós vamos falar sobre os pronomes relativos, ok? Let's go! Relative pronoun. Vamos ver aqui do que se trata esse conteúdo, o que eles são, ok? Let's go! Pronomes relativos são palavras que usamos para dar mais informações sobre uma pessoa ou uma coisa em uma frase. Eles ajudam a conectar duas partes de uma frase, ok? Vamos aqui adiante para aprendermos sobre os pronomes relativos. Existem vários e nós vamos falar sobre os principais. Let's go! Então, os principais pronomes relativos temos aqui that. Vamos começar aqui pelo who, usado para pessoas, quando essa pessoa for o sujeito da frase, né? The girl who is singing is my sister. A menina que está cantando é minha irmã. E agora vamos para a próxima. Whom, usado para pessoas quando essa pessoa for objeto.
quando a pessoa que recebe a ação, né? Exemplo, the boy whom you met is my cousin. O garoto que você conheceu é meu primo. Vamos para o próximo. Aqui é whose, outro pronome relativo, e ele é usado para indicar posse. Então, the man whose car is red is my uncle. O homem cujo carro é vermelho é meu tio. Vamos ver mais exemplos aqui de pronomes relativos. Which, usado para coisas ou animais. Exemplo, the book which is on the table is mine. O livro que está na mesa é meu. E o último exemplo, o último pronome relativo que nós temos aqui, that, usado para pessoas, coisas ou animais, ok? Ele tem um exemplo aqui. The movie that we watched was amazing. O filme que nós assistimos foi incrível, ok? Vimos então aqui os principais pronomes relativos, como eles são usados, e vamos analisar em frases agora, ok? Essa primeira frase, the dog is friendly, the dog lives next door, ela está separada, o cachorro é amigável e o cachorro mora ao lado. Como está falando de um animal, eu posso fazer o uso de dois pronomes relativos, mas vamos ver como que vai ficar aqui. Vamos ver a resposta, a frase com o pronome relativo. The dog that lives next door is friendly. Usei o that porque fala ele pode ser usado tanto para pessoas como para animais, ok? Vamos para o próximo exemplo. The teacher is nice, she teaches English. Aqui tem dizendo duas informações, a professora é legal e ela ensina inglês. Vamos ver qual pronome relativo utilizamos aqui. The teacher who, porque who eu uso para falar sobre pessoas, ok? Temos mais exemplos aqui para vocês. I met a girl, her brother is a famous actor. Eu conheci uma garota e o seu irmão é um ator famoso. Então, vamos ver qual pronome relativo que a gente tem. I met a girl whose brother is a famous actor. Dá a ideia de posse, né? E é o irmão dela que eu estou falando, ok? Então, ainda sobre pronomes relativos, vamos analisar algumas frases aqui juntos, ok? Temos essa primeira frase, the cake that she baked was delicious. Como eu estou falando do bolo, que é algo, que é uma coisa, né, um objeto, eu uso o that, ok? Vamos para o próximo exemplo. Então, esse aqui, the cake that, né? Então, aqui o segundo, the person, aqui é a pessoa. Então, uso who. The person who called you is my friend. A pessoa que te ligou é meu amigo. The car whose engine broke down is mine. Tá indicando posse, né? O carro cuja a ignição quebrou é meu, né? Então aqui o próximo. The students who won the competition are from our school. Então, os alunos que, estou falando de pessoas, poderia usar o that também, porque ele também é usado para falar de pessoas, né? Mas o who cabe aí também. E aqui, o último exemplo. The artist whom you admire is performing tonight. A artista que você admira, né? Está performando hoje à noite, ok? Então, nós tivemos vários assuntos aqui na aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender tanto o uso dos pronomes relativos, né, dos substantivos contáveis. São assuntos simples, mas eles requerem um pouco mais de atenção. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Bye, bye.